Teorema de Varignon. Lembrando, esse foi o exercício que eu, ao final, né, da aula passei, então só lembrando, tentem fazer. Então, equilíbrio das forças, então, somatório de todas as forças igual a zero, porque o sistema tem repouso, e equilíbrio dos torques, porque o sistema também está em repouso rotacional, ele não está rotacionando, e mesmo que estivesse rotacionando mais em velocidade angular constante, também teria o que se chama de um equilíbrio dinâmico rotacional. Então, só lembrando, então, o que é o teorema de Varignon? O somatório dos torques é igual a zero. Então, a gente parou na aula passada aqui. Um exemplo de aplicação disso é a balança romana. Então, eu tenho aqui onde vai ser meu ponto de apoio aqui, né? Coloco um determinado corpo que eu quero pesar e com este corpo aqui, eu mudo o momento aqui da força, o torque desse daqui é constante, porque o braço é fixo, né, a distância. O vetor posição de onde eu estou aplicando a força-peso aqui é constante. Mas o vetor posição do lado de cá está variando, né? Varia do lado de cá o vetor posição. Então eu posso alterar o vetor posição e fazer com que os torques, tanto o torque da força-peso do corpo que eu estou querendo conhecer a massa, quanto do contrapeso, que está sobre esse braço aqui da balança romana, os torques vão ser em módulo iguais. Um negativo, vamos dizer assim, e o outro positivo, do lado de cá, positivo. Então, vou avançando aqui e vou aumentando o torque até igualar. Aqui uma balança romana que se usa mesmo, né, com diferentes ganchos, que podendo ter uma versatilidade aqui de eu aumentar o torque, né, do corpo que estou querendo conhecer a massa, para que eu não precisasse ampliar muito o braço, né? Então, eu posso pôr mais próximo nesse gancho ou mais distante nesse gancho aqui. Então, qual a posição do contrapeso? Seja massa do prato 1 kg, braço do prato B 30 centímetros, massa do contrapeso 2 kg. Onde que eu vou colocar o contrapeso aqui? Então, qual a posição do contrapeso? R. Então, o torque relativo ao peso desse corpo aqui, chamado de peso 1, tem que ser igual em módulo ao torque relativo ao peso 2. Então, R1, P1 tem que ser R2, P2. Em módulo fica, então, R1, que é B, dá 0,3, 0,30. P1 é 1, né, vezes 10 de G, 1 kg, 10 metros por segundo ao quadrado. R, né? Como tá aqui, que multiplica P2, 2 vezes 10. Então, R vai ser igual a 0,30, né, que simplifica para o lado de cá. 0,30 sobre 2, igual a 0,15 metros. Então, coloco mais, dobro a massa aqui, aí aqui vai para 30. Triplico, vai para 45, é linear, né? Aumenta linearmente o tamanho do braço do contrapeso quando eu vou dobrando a massa aqui. Então, essa é a balança romana, usada até hoje, apesar de, né, essa invenção já ter mais de 2 milênios, 3 milênios, provavelmente. Vamos, né, só recordando, então, a gente vai convencionar positivo
nesse sentido, vai ser uma convenção que a gente vai usar sempre agora. Então, R2 vezes P2 tem que ser, ou somado de R1 vezes P1, isso vai ser igual a zero, né? Isso aqui, né, para que não haja rotação acelerada, R1 vetor P1 mais R2 vetor P2 igual a zero. Então, esta, né, equação aqui, tá, seria a equação do equilíbrio rotacional. Equilíbrio rotacional. Assim como eu tenho, né, então, o equilíbrio translacional, diz que, então, que a somatória das forças é igual a zero. O equilíbrio rotacional, somatório dos torques, é igual a zero. Então, não vai haver rotação acelerada. Se tiver rotação, se por acaso rotacionar, se eu colocar isso aqui para rotacionar, ele vai ficar rotacionando com velocidade angular constante. Da mesma forma, com o equilíbrio translacional, que é a força ser nula, eu posso ter tanto V constante, né? Então, momento da força é o que vai determinar, né? Esse momento da força, o torque, é a mesma grandeza, pode ter esses dois nomes, é o que vai determinar o equilíbrio rotacional, assim como a força que vai determinar o equilíbrio translacional. A gente vai chamar de centro de forças, quando eu tenho aqui um ponto, um eixo aqui, então, de tal modo que esses corpos podem rotacionar em torno desse ponto, eu vou chamar de centro de forças a posição que eu coloco a resultante, cujo efeito seja o mesmo. Tá? Então, eu tenho a resultante é a soma das forças. Tá? Então, eu tenho aqui x1, que é a posição, pensando só no eixo x, que é a posição da força 1, x2, que é a posição da força 2, e xcm, que é a posição da resultante, aonde eu vou aplicar a resultante. Esse ponto onde eu vou aplicar a resultante é o centro de forças, né, para as forças F1 e F2. Então, né, dessa forma aqui, a somatória dos torques individuais, F1 e F2, é igual ao torque da resultante. Então, o torque da resultante é igual ao somatório dos torques. Esse ponto onde eu aplico a resultante é o centro de forças. Tá? Então, em módulo fica, já que é perpendicular aqui, né? Em módulo vai ficar a posição desse centro de forças vezes o valor da resultante, é a somatória de x1, F1, mais x2, F2, se tivesse outras forças, x3, F3, etc. Tá? Se por acaso essas forças são as forças peso de corpos, seja lá quantos corpos eu tenha, esse centro de força vai ser chamado de centro de gravidade, ou também centro de massa. E aí, esse R aqui, né, que eu estou colocando, esse R vai ser o centro de massa, por isso que eu já anotei aqui como centro de massa. É o mesmo ponto. Centro de força, centro de gravidade, centro de massa é o mesmo ponto. Mas o nome centro de gravidade e centro de massa vem desse cálculo, né, do torque, somatório dos torques ser igual ao torque da resultante, vem desse cálculo a partir de força-peso, por isso que é chamado centro de gravidade. Né? Eu tenho como as forças que eu estou aplicando são forças-peso. Então, como é a força-peso, é P1 e P2, então eu posso substituir. Né? Aqui a resultante é P1 mais P2, então x do centro de massa vezes a força-peso 1 mais força-peso 2 é igual a x1
peso 1 mais x2 peso 2. Então, isso aqui vai me dar o lugar, né, a posição, no caso aqui é uma posição entre esses dois corpos, em que eu vou aplicar a força-peso, cujo torque da resultante é igual ao torque, a soma dos torques, né, equivalente à soma dos torques, né, das forças que compõem, né, o meu sistema de corpos aqui. Então, agora simplifica G, né? Simplifica aqui, aparecem todos os termos, e passo M1, M2 dividindo, eu tenho isso aqui, né, essa expressão aqui. Então, aqui é a posição do centro de massa, vou colocar aqui notação também, centro de massa, né? Essa posição do centro de massa aqui, ela é uma média ponderada das posições dos corpos. Isso aqui chama massa ponderada, ou média ponderada, né? Então, posição do corpo 1 vezes um peso, cujo peso é a massa, mais posição do peso 2 vezes um peso. Peso com relação à média, né? Massa ponderada é isso, tem um peso. Como se a gente falasse assim, vou fazer uma média ponderada com relação à nota, a média final. Então, a média final eu tenho 2 vezes a nota da prova, mais 1 vez a nota dos relatórios, dividido por 3. Então, só estou pondo por exemplo ainda. Acho que foi uma péssima ideia colocar aqui um exemplo das notas de vocês, né? Não. Eu nem lembro como que eu propus, mas aqui, né? A nota da prova, isso é uma média ponderada, quer dizer, a prova tem peso 2. No caso aqui, o peso é a própria massa, né? O peso estatístico, vamos dizer assim, né, com relação à média, é a própria massa. Então, aqui a massa 1, a massa 2, né, dos corpos, dividido por 3. Né? Aqui, ó, aqui era 1, dividido por 3. 2 mais 1, 3. Dividido pelas somas. Então, assim, a gente calcula o centro de massa, que está aqui, o centro de massa, esse ponto, então, aqui. Esse ponto aqui é chamado centro de massa, centro de gravidade, centro de forças é o mesmo. Então, usando o símbolo, né, de somatório, então, a posição do centro de massa, posição é o vetor posição de massa 1, mais massa 2, mais massa 3, etc. Né? E a massa total do sistema. Se eu tenho um corpo extenso, em que eu não posso separar, né, por partícula 1, partícula 2, partícula 3, mas, por exemplo, uma rocha aqui, uma pirita, por exemplo, que é isso aqui, eu tenho que, então, somar cada partezinha, cada parte infinitesimal, cada ponto aqui, eu tenho que somar, e essa soma de infinitesimais é o que a gente chama de integral. É o que a gente chama de uma integral, né? Essa soma desses diversos. Então, uma soma estendida de parcelas infinitesimais. Mas existe em determinadas situações em que eu posso calcular, quando os corpos são simétricos e homogêneos, a gente pode calcular de uma forma simples, mesmo sendo um corpo extenso. Né? Então, como que eu calculo, por exemplo, de uma chapa metálica retangular? Então, o centro geométrico dessa chapa retangular é o encontro das diagonais. E aqui, a posição x do centro de massa deixa eu colocar aqui, né? Posição do centro de massa aqui, a posição x, é a média aritmética das posições dos limites, assim como do y também, a média da posição dos limites.
Então, se eu tenho estruturas que possuem uma simetria, né, eu obtenho o centro geométrico por métodos geométricos, né? No caso aqui, as diagonais de um retângulo, dois diâmetros aqui, essa corda que passa pelo centro, as diagonais do hexágono aqui, então eu vou ter os centros de massa. E aí eu calculo que faltou o x. Eu calculo a posição x do centro de massa pela média aqui, cada um desses pontos, o centro de massa, né, dessas figuras extensas estão aqui. Se eu quiser calcular do sistema, eu calculo a partir dessas figuras aqui, calculo a posição do centro de massa do sistema. Vamos calcular como exercício? Então, do x. Então, a posição x do centro de massa vai ser... Vamos me auxiliando aí. Quanto que vale o x do corpo 1? Corpo 1, vou chamar esse aqui de corpo 1, né? Corpo 2 e corpo 3. Estão me ouvindo? Está normal a apresentação? Tudo tranquilo? Sim, prof, tudo tranquilo. Tá. Então tá, quanto que vale o x do corpo 1? Vale 1. Massa do corpo 1, 0,9. Corpo 2. Corpo 2, 2 vezes 1,2. Mais corpo 3, 3, 1,5. Dividido pela soma. 1,5 mais 0,9 mais 1,6 dá 3,6. Então, x do centro de massa vai ser 0,9 mais 2,4 mais 4,5 dividido por 3,6. X do centro de massa igual. Então, aqui vai dar 8, vai 1, 7,8 dividido por 3,6, que dá 7,8 dividido por 3,6, dá 2, 7,2, baixa 6, 0, dá 1, 36, dá 24, dá 0, dá 7, 42, 6, 36, 36, 18 e 3, 21, que vai dar 2,4 de novo, 6,666, né? Então, x do centro de massa, 2,17 metros. Então, dessa forma, eu calculo a posição do centro de massa quando eu tenho figuras em que eu consigo encontrar o centro de massa dessas figuras por métodos geométricos. De modo geral, muitos os problemas mais importantes, os problemas práticos, eu tenho figuras geométricas em que eu consigo calcular, consigo encontrar o centro de massa por métodos geométricos. Esse problema aqui, vamos dizer assim, esse problema aqui é um problema raro. Eu queria encontrar o centro de massa tendo que fazer uma integração, etc. Bem menos frequente do que problemas como esse daqui. Fica aí para calcular o y depois como exercício para vocês.
vou colocar no ar também nesse final de semana esses 2 vídeos dessas aulas, né, do começo agora. Esse é um problema muito interessante, tá, no Halliday. A figura, capítulo 9, que a gente está trabalhando, a figura mostra uma placa de metal uniforme P de raio 2R. Qual o disco de raio R, da qual um disco de raio R foi removido em uma linha de montagem? Usando o sistema de coordenadas XY da figura, localize o centro de massa da placa. Então, aqui eu tenho, né, a chapa que sobrou é essa aqui, o que está em azul, que eu tinha uma chapa circular e tirou esse círculo aqui, vazou, né? E eu quero achar aqui o centro de massa dessa figura. Então, como é que eu faço? Eu uso a mesma lógica do que a gente estava calculando aqui, com essas figuras aqui. É a mesma lógica. Coloco a parte que foi retirada, tá? Que seria aqui, né, o disco S, tá? E vou calcular o centro de massa do conjunto, do disco anterior, antes de ser retirado. Então, como que é o centro de massa? Como que é o centro de massa, então, desse conjunto aqui? Eu não tenho, né, o que eu não sei é o desse disco aqui, de uma peça. Mas eu sei o seguinte, tá? Que o somatório, né, das R, por aqui direto, somatório de X vezes M é o somatório, né, das massas. Tem isso aqui, que me levou à seguinte situação, né, que é devido a essa média ponderada. Me coloca a seguinte situação. Isso aqui, isso aqui é o centro de massa. Como é ruim aqui. O centro de massa do conjunto, então o centro de massa aqui, CMC, que é o conjunto, né, a posição do centro de massa do conjunto, que ele chamou de XP, é a posição do centro de massa, que é o conjunto, desculpa, que é o XC. XP é a minha dúvida. O centro de massa do conjunto vai ser o centro de massa da placa P, posição do centro da massa, placa P, vezes a massa da placa P, mais o centro de massa desse daqui, que depois eu vou retirar, né? XP, que é da placa que vai ser retirada, é XS. XS vezes massa do S sobre as duas massas, MS mais MP. Entendeu? Ó, esse daqui, ó, P, é essa placa aqui, é a placa, tá? Cujo centro de massa está aqui, que é a minha incógnita, né? Seria o XP. Então, a posição do centro de massa da placa que eu quero conhecer, vezes a massa da placa que eu quero conhecer, mais o centro de massa desse pequeno disco aqui, posição do centro de massa desse pequeno disco,
vezes a massa do disco, dividido pela massa total dos dois juntos, é a posição do centro de massa do conjunto. Calculei o centro de massa do conjunto, considerando as duas placas. Esta maior mais esse pequeno. Mas esse pequeno eu vou tirar. Mas tudo bem, mas a partir dessa situação em que eu estou colocando esse pequeno aqui, eu vou poder calcular a posição desse aqui, que é o que eu quero. Tá? Então, XC vai ser XP, que é a minha... XC que é igual a zero, está bem no centro, né? Está bem no centro, então isso aqui é igual a zero. Então ficou XP é igual a menos MS sobre MP vezes XS. Então, obtive, né, como calcular a posição do centro de massa da placa, que precisa estar aqui nesse XP com essa relação, para que o centro de massa do disco total completo esteja bem no centro de simetria do disco. Perguntas? Então, vamos pensar assim, eu tenho dois corpos. Tenho dois corpos, A e corpo B. Quero calcular o centro de massa do conjunto. Então, o centro de massa do conjunto dos dois vai ser MAXA mais MBXB sobre MA mais MB, né, que foi o que a gente obteve nessa expressão aqui. Né? Essa expressão aqui que a gente está usando. Então, essa expressão aqui, aqui. A partir de que o torque, né, da resultante tem que ser igual ao torque, né, da posição de que vai a resultante, eu vou levar em consideração aqui a posição onde vai a resultante com relação ao resultante ao produto, que é o momento da resultante tem que ser igual à soma dos momentos das forças aplicadas, dos pesos aqui no caso, eu consigo saber qual que é a posição que eu vou aplicar à resultante. Então eu uso essa expressão aqui, que é a mesma que eu estou colocando aqui que eu tenho esses dois corpos, então eu tenho essa situação. Só que eu vou aplicar para essa situação. Então, aqui eu vou chamar de placa e esse eu vou chamar de S. Então, P e S. Então, é a mesma coisa. Aqui, né? Onde vou trocar A por P e B por S. Então, vai ficar XC igual a MPXP mais MS XS, dividido por MP mais MS. Então, aqui é P e aqui é S. Dois corpos quaisquer. Estou calculando aqui. P e S eu tenho essa estrutura aqui, né? Essa expressão aqui. Então, voltando aqui, olha, tenho MP, XP, MP mais XS, MS sobre MS mais MP. Essa é a posição do centro de massa do conjunto das duas peças. Essa que é o círculo com o furo e essa que completa o disco. Esse disco S completa o disco C aqui, total. Então, eu sei onde que é o centro de massa desse total, que é aqui, bem no centro. O centro de massa do total é bem no centro aqui. Então, eu coloquei o eixo X aqui e o eixo Y aqui, então essa posição aqui é zero. A posição do centro de massa do disco todo é zero. No X, né? Com relação ao eixo X.
Então, aqui é zero. O que está embaixo multiplicando por zero dá zero. Sobrou só XPMP mais XSMS igual a zero. Vou passar, então, para o outro lado do sinal de igual, XPMP igual a menos XSMS. Como eu quero XP, vou passar o MP dividindo. Então, XP é igual a menos MS sobre MP, que multiplica XS. Então, essa aqui é a expressão. Agora aqui. Bárbara, ficou mais claro? Ou quem tinha alguma dúvida? Tá? Era só, acho que desenvolver um pouquinho mais aqui, né? Mas, bom, como que eu vou achar MS e MP? Então, eu vou supor que esse disco aqui tem uma determinada espessura, né? E tem uma determinada massa específica. É um material homogêneo, etc. Então, a massa específica do material aqui do disco é a massa dividido por volume. Né? Massa específica é determinada dessa forma. Então, eu quero achar a primeira massa específica MP. Então, massa específica, quero achar a massa específica desses dois aqui. Então, primeiro eu vou achar a massa específica ao contrário, do disco pequeno. Tá? Então, o diâmetro do disco pequeno é aqui, né, massa específica de S, massa de S sobre o volume de S é a massa específica do material. Né? Como que é o volume? O volume de S é 4. Vou tirar o 4 aqui. É a área do disco, πr ao quadrado. Né? Vezes a espessura, que eu vou chamar de E. O volume de S. O R aqui, esse R, né? R, aqui o disco todo é 2 R's, e o disco pequeno é R mesmo. Então, isso aqui é o volume da placa pequena que foi removida. Nessa. Vou calcular o volume da placa P. Então, o volume da placa P é π 2R ao quadrado vezes E. Só substituir o R, né? Isso aqui vale R, aqui vale R. Então, esse daqui para esse disco é 2R ao quadrado, então ficou 4. Volume de P é igual a 4 π R quadrado vezes E. Então, continuando aqui, ó, quero XP é igual a massa de S, que é, se massa específica é massa sobre o volume, então é massa específica vezes o volume. Então, XP. Está muito um canto aqui. Então vai ser massa específica vezes volume S. Volume S é πr ao quadrado
vezes E. Volume P, então, massa de P é massa específica. Estou muito no canto aqui, né? Pi 4 R quadrado vezes E. Opa. Isso aqui multiplicado por menos XS. Menos XS. Deixa assim. Então, a massa específica simplifica, π simplifica, R ao quadrado simplifica, E simplifica. Então, XP é 1/4, menos aqui, né? Menos XS, XS é menos R, então ficou menos R sobre 4. Então ficou em R sobre 4. Então, esse aqui, olha, a posição da placa, aqui é R, essa posição é R, que é R sobre 2, aqui R sobre 4. Posição do centro de massa da placa ali. Então, uma forma bastante engenhosa, né, de calcular o centro de massa em uma placa em que você tem um furo, né? Você calcula o centro de massa na placa sem o furo, a partir da soma dessas duas peças. Então, né, com o furo, e aí que fica incógnita, e a placa que foi retirada para fazer essa peça em forma de meia-lua, forma de lua, né? Com essa. Aqui eu vou calcular o centro de gravidade da mesma forma, né, na posição, então não precisa que esteja exatamente sobre a barra aqui para calcular o x. Como vocês podem ver, quando a gente vai calcular aqui, o que importa só é a posição x. Não precisa estar aqui. Está aqui o R e o x. Mas e quando eu tenho, por exemplo, eu quero calcular sobre esta barra aqui, essa posição, os torques, mas a inclinação aqui não é perpendicular, né? Como que fica o torque quando não é perpendicular? Tá? Então, eu vou então fazer esse torque aqui, quando não é perpendicular, esse aqui, é exatamente o mesmo torque que eu vou fazer, que eu vou calcular para essas posições perpendiculares. O que só vale quando é perpendicular. Só vale essas distâncias aqui, vamos dizer assim, que é o eixo X, que era um eixo qualquer, tá? Vamos chamar assim, um eixo X aqui, um eixo qualquer. Tá? Então, esse eixo X aqui, essas distâncias aqui, até a força, né, quer dizer, o braço do momento da força aqui, o cálculo, quando eu vou calcular os torques, o que importa são essas distâncias aqui, quando é perpendicular. Quer dizer, só a distância que vai ser, em que a força vai ser perpendicular ao braço, né, do momento do torque aqui, só essa distância perpendicular é que vale, que vai contribuir. Tá? Então, essas distâncias aqui que vão contribuir com relação ao torque. Vou calcular desta forma aqui, né, os torques. Então, nós já tínhamos falado, né, da questão do produto vetorial, então vamos definir exatamente o terceiro produto que os vetores, que o cálculo vetorial permite, que é o produto vetorial. Tá? E a partir dessa grandeza física, que é o torque. Então,
a gente só tem 3 produtos vetoriais, ou existem 3 produtos vetoriais, porque na natureza, né, se encontra, né, uma maior eficiência de uma força aplicada para a rotação é quando ela é perpendicular ao braço. Com relação ao trabalho, é quando tem a mesma direção do deslocamento, a força. Então, é essas grandezas físicas que vão determinando como é que vai ser o cálculo vetorial. Então, com relação ao trabalho, eu só vou considerar, então aqui, por exemplo, né, tem a força-peso aqui e o corpo está se deslocando nessa direção. Só aqui eu vou ter o trabalho, que é P, né, vezes o ΔY aqui, pensando Y nessa direção. Se o corpo tiver já com uma velocidade nessa situação, então ele vai ter um deslocamento nesse sentido aqui. Só vai me importar o deslocamento na mesma direção, vai continuar sendo o mesmo ΔY aqui que vai me interessar, porque está na mesma direção da força. Aí esse deslocamento aqui, o trabalho é nulo, né? O trabalho com relação ao deslocamento ΔY é nulo. Só importa o cálculo do trabalho, só importa o deslocamento na direção da força. Então, isso com relação ao trabalho. Só quando os dois têm a mesma direção. Já o torque é justamente o contrário. Se eu tentar, pensa aqui uma porta aqui. Estou vendo de cima a porta. Está aqui a maçaneta da porta. Eu abro a porta girando ela assim. Então, eu faço uma força perpendicular para girar. Aqui, quando a porta estiver aqui, a força vai estar perpendicular aqui. Então, a força é sempre perpendicular à porta. Isso é o mais eficiente. Se eu aplicar uma força aqui, nesse sentido, eu não abro a porta. Não tem jeito de abrir a porta com uma força perpendicular na mesma direção aqui do braço, que é a posição da aplicação da força na mesma direção do braço. Então, essa situação é nula quando está na mesma direção, o torque. Né? O produto, esse produto vetorial, vai ser nulo aqui, enquanto que o produto escalar, né, P ΔY é máximo quando está na mesma direção, e o vetorial é zero quando está na mesma direção. Então, o escalar, né, o ΔY e F na mesma direção, né, o produto escalar é máximo. Com relação ao produto vetorial, se o F e o vetor R agora aqui, não o ΔY, mas o vetor R, vetor da onde o vetor que me diz onde eu vou aplicar a força, né? Se estiver na mesma direção, como é aqui, é zero. O produto vetorial é zero. E se for em perpendicular, então agora aqui ao contrário, é máximo. Então, só para a gente diferenciar. Então, eu tenho 2 produtos de vetores. Eu tenho o produto escalar, P escalar ΔY, e tenho o produto vetorial, R vetor F. São grandezas diferentes, lógicas diferentes, e nessa daqui o que importa é estar na mesma direção, que vai ser máximo, e nessa justamente ser perpendicular. Quer dizer, eu não consigo abrir uma porta se eu estiver fazendo força assim, mas se eu estiver puxando a porta, quanto mais perpendicular eu estiver puxando a porta,
aqui, né? Quanto mais perpendicular eu fizer esse movimento aqui, mais eficiente, maior vai ser a eficiência da força que eu tiver, o resultado, né, desse torque aqui, da porta girando aqui, vai ser maior. Então, só para comparar os dois produtos. Como é que eu faço, então? Estou aplicando aqui uma força. Então, veja, eu vou, e aqui o R, eu vou colocar os dois vetores com origem comum para fazer esse produto. Então, esse vetor, a origem é aqui do vetor R. Aqui o vetor R. Origem aqui, coloquei origem aqui, comum com o vetor F. Ó. Tá? E tem um ângulo entre eles. Vou usar XYZ aqui, né, o sistema de eixos. Então, o produto vetorial N tem esse X aqui, né, tá? Que vai indicar esse sinal, é um sinal de produto vetorial. Todos são vetores, inclusive o resultado aqui. Então vai ser expresso dessa forma, N igual a R vetor F. R e F sempre vão estar no mesmo plano, as duas retas concorrentes sempre vão estar no mesmo plano. Aqui no caso, eu estou considerando que o plano é o plano XY. Então, Z sempre vai estar perpendicular ao plano formado pelos vetores R, vetor F, sempre vai formar um plano, porque são concorrentes, da forma como eu construí, eu pus os dois com origem comum. E o torque, então, sempre vai estar no eixo perpendicular ao plano desses dois. Se você colocar os dois no plano XY, o torque sempre vai estar no eixo Z. Então, aqui, né, representando dessa forma, está no eixo Z aqui. Eu vou usar, então, só a componente perpendicular. Tá? Vou usar só... Vai. Estou em loop aqui. Vou usar só a componente perpendicular. Então, aqui, vou colocar o eixo Y. Tá? E aqui o FY. Quer dizer, eu só quero a componente da força que é perpendicular. Então, só sobre os eixos. Se a posição está no eixo X, a força está no eixo Y. Só essa componente no eixo Y que me interessa. Tá? Então, no caso aqui, a força, né, a componente, aqui seria, para achar essa componente aqui, é o seno deste ângulo todo aqui. Né? Porque seria, se eu fosse tentar, né, seria cosseno desse ângulo aqui, mas esse ângulo todo é, no caso, né, 90 mais o alfa. Tá? Então, assim, professor, mas é cosseno de alfa. Tudo bem. O FY é cosseno de alfa. Mas o cosseno de alfa é igual ao seno de 90 mais alfa. Se eu pegar aqui. Então, isso aqui, seno. Seguindo aqui o seno. Então, se esse é o eixo do seno, esse aqui é o eixo do cosseno. Então, 90 mais alfa vai dar... Então, e cosseno também, né? Cosseno... Seno de 90 mais alfa é o cosseno de alfa. Por isso que esse daqui é o cosseno de alfa, mas é o seno... Vou chamar de alfa aqui, vou chamar de teta, que melhor. Aqui é o ângulo teta, esse aqui é o ângulo teta, e esse aqui é o ângulo alfa, total, né? Alfa é igual a teta mais 90. Então, o cosseno de teta
o cosseno de θ é o seno de alfa. Isso aqui é uma regra das funções, né? Elas estão defasadas, é a mesma função defasada de 90 graus. Então, como aqui tem a defasagem de 90 graus entre o alfa e θ, e eu escrevo então dessa forma. N igual a RF seno de alfa, que é o x vezes o Fy. Sempre é a projeção perpendicular da força, isso aqui. Fy, projeção da força perpendicular ao eixo x, que é o eixo da posição. Perguntas. É algo um pouquinho mais difícil esse conteúdo, tudo bem, é um pouquinho mais difícil, mas é importante que ele seja dado também um pouco mais formal, né, faz parte do conteúdo, é importante ser dado um pouquinho mais formal, que essa formalidade traz benefícios. Daqui a pouco a gente vai ver algumas coisas, né? Até uma pergunta da Gisele, mas tem essa convenção vai ficar clara hoje o porquê que a gente usa essa convenção, de que é positivo no sentido horário, etc. Então, a partir daqui. Vocês estão me ouvindo? Legal, Bárbara. Então, o produto vetorial R vetor F, que é o torque, né, vai ser a mesma coisa que N seno de alfa B vezes F. Então, quanto maior for a força, maior o produto. Se eu tiver uma força menor aqui, então esse é um contra-exemplo, uma força menor aqui, vai ser menor o produto. Quanto mais distante do eixo de rotação a força for aplicada, né, aqui, quanto mais próximo, contra-exemplo, vai ser menor. Então, né, quanto mais distante, maior vai ser o torque. Então, o torque vai ser maior. Será maior o torque. Quanto maior for a força, quanto mais distante do eixo de rotação, e quanto mais perpendicular for a direção da força com relação ao braço, ou alavanca, também chamado, que liga o ponto de aplicação da força ao eixo de rotação. Então, quanto mais perpendicular, então, maior vai ser o torque. Então, como contra-exemplo, quanto mais inclinado, quer dizer, quanto mais na direção aqui, menor vai ser o torque. Então, o torque vai depender, esse produto escalar depende de três coisas. Depende da distância em que a força está sendo aplicada, do eixo de rotação, depende da intensidade da força e depende de da direção que a força está sendo aplicada. Quanto mais perpendicular, melhor, mais intenso. Existe uma regra chamada regra da mão direita, que é a minha mão direita. Eu estou vendo na mesma situação em que eu estou vendo na página aqui. Vocês estão vendo a minha mão no outro lado dela, né? Mas eu estou vendo na mesma direção, então vocês estão vendo assim, a minha mão assim. Então, o produto escalar, eu quero saber qual que é o produto escalar, qual que é a direção do produto escalar, produto vetorial, qual a direção do produto vetorial, dois vetores. Então, eu coloco o primeiro vetor no meu dedo indicador, o segundo no dedo médio, e uso, né, a partir da mão direita aqui, eu vejo em que direção direção e sentido ficou o meu polegar. O meu polegar é o resultado desse produto. Então, ficou A, B, C, resultado do produto. Indicador
é o primeiro vetor, médio é o segundo e o polegar é o resultado. Então, quando eu tenho A, B, então A aqui no caso, né, se eu for fazer o torque, o A é o vetor R, o B é o vetor força, né, e o C é o vetor torque. Então, se eu fizer isso daqui, né, o torque vai ser perpendicular tanto ao vetor posição quanto ao vetor força. Então, o torque é o eixo de rotação, o torque. Vai ser o eixo de rotação. Então, por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, um eixo de rotação, tenho aqui uma alavanca qualquer, que é o eixo de rotação, né? Saindo aqui, por exemplo. Coloco uma força aqui, então está aqui o R. Então, coloco o R lá, a força aqui, o vetor está na minha direção aqui, ó. Para mim, está saindo aqui. Vocês estão vendo também saindo para vocês, né? Vou representar assim. Representar assim. Aqui. Vetor torque. Representar assim. Uma bolinha e um ponto. Ao contrário, né? Se eu tiver a força, por exemplo, nesse sentido aqui é a força. Aqui é a força. Então, vou ter o R aqui, R. Tem R, força para baixo, agora está entrando. Então, vou representar aqui, ó, assim, uma flechinha. Quer dizer que está entrando. Eu estou vendo como se eu tivesse uma seta, né? Aqui. Tá? As aletas da seta aqui. Então, aqui as aletas da seta. E aqui a ponta da flecha. Aqui o R, aqui o R e aqui o F. Então, nessa situação, aplicando a regra da mão direita, está saindo do plano. Nessa situação, aplicando a regra da mão direita, está entrando no plano. Então, se eu inverto, né, aqui eu tenho AB, vai para cima. Então, se eu inverto, se eu fizer produto B, ó, o A e B estão mais ou menos na mesma posição, só ajeitei a mão aqui, né? B vetorial A, eu tenho essa situação aqui, o vetor D é menos o vetor C. Estão no mesmo plano, A e B, né, o mesmo, os vetores. Na hora que eu inverto o produto, eu só troco o sinal. Tá para cima, para baixo. Então depende, não comuta, né? A gente diz, não é um produto comutativo. Eu não posso comutar A por B. Quando eu comuto A por B, eu troco o sinal, né? Vamos ver aqui. Regra da mão direita no parafuso. O que vai acontecer? Qual que é a situação se eu girar o parafuso nesse sentido aqui? O que vai acontecer? Pego o parafuso e giro aqui. Vou melhorar um pouquinho aqui, assim. Pego aqui e giro assim, ó. Giro o parafuso assim. O que vai acontecer com esse parafuso? Tá? Então, usando a regra da mão direita, né? Fazendo assim, ó, aqui, vou pegar uma alavanca aqui, ó, para, por exemplo, uma chave, né? Mas se fosse uma chave de boca aqui, assim, né? Pegar uma chave. E eu vou então girar essa chave para lá. O que vai acontecer? O parafuso, tá? Aqui, né? Que é R. Então, R, F, ó, o F para lá, nesse sentido, R. Então, o parafuso vai, o vetor momento vai estar para baixo. Então, o parafuso vai entrar, né? Pode fazer a regra da mão direita assim também, né? Giro nesse sentido, o parafuso vai entrar aqui. Estou apertando o parafuso, torque positivo. Então, aqui o torque, tá? Positivo, aperto o parafuso.
o aperto da rosca, né? Dá o aperto da rosca. A torneira. Então, que lado que eu abro a torneira? Eu abro assim. Eu fecho a torneira com o torque positivo. Então, com o torque positivo, né, a maçaneta da torneira vai nesse sentido, o torque. Quando eu giro aqui, faço força aqui, né? Sim. Quando eu faço força nesse sentido, né, sobre essa manivela aqui, como é que eu posso chamar isso aqui? Já esqueci até o termo, o nome. Como que é que você colocou aqui? Eu tenho que olhar aqui no site. Você falou que você lembra quando você... É que eu aprendi isso no ensino médio, né? No cursinho. E aí o professor falou disso do parafuso, da mão direita, para abrir, para fechar as coisas. Aí eu lembro que agora. Aí eu fiquei tipo, nossa, era tão fácil. Eu ficava sofrendo lá, se eu tava apertando, se eu tava abrindo o parafuso. Aí agora toda vez que eu tenho que mexer com algum parafuso, eu já faço a regra da mão direita, aí eu venho, Já fecho. resolve, né? Às vezes você Então, acha que você tá apertando, você tá. Quer dizer, você tá desrosqueando o parafuso, você tá apertando o trem e aí. Nossa. só existem, então, poucos parafusos têm rosca ao contrário. Isso é universal. Essa é a rosca normal. Quando que o parafuso tem rosca contrária? Quando eu tenho equipamentos que tem um eixo, portanto, vai ter rotação, e essa rotação tem que ter um sentido que, se o parafuso tivesse a rosca nesse sentido, por exemplo, a rotação é contrária, né? De tal modo que o próprio movimento do corpo desparafusaria se tivesse essa rosca normal. Então, rosca contrária é uma regra apenas para motores em que tem a rotação contrária também. Aí você precisa ter o parafuso no sentido contrário do que ele está para que possa apertar. No mais, né, eu já vi gente que está lá, eu estou tentando desapertar aqui, não consigo, está apertando cada vez mais. Né? Não tem que tomar cuidado com isso. Assim, né? Não, mas é só a mesma regra da mão direita. Fez aqui, no sentido que os dedos, né, que você gira os dedos aqui no mesmo sentido dos dedos, você vai ter o torque positivo. Então a gente vai chamar esse torque aqui de positivo. Tá? Então esse aqui seria o torque, voltando, torque positivo. Alavancas. Então, a alavanca é uma máquina simples. Então, a gente chama sempre de máquina simples um conjunto de... Posso ter um apoio, uma barra, uma rodana, etc. A máquina, o simples está em você ter a modificação de uma força. Então, aqui a força que eu aplico, que é a força potente, diz assim, que eu aplico. Eu, a máquina, né, aplicação externa. Né? Então, essa força vai ser modificada. Aqui, no caso, né, eu aplico essa força, mas eu quero erguer essa pedra. O peso da pedra eu chamo de força resistente, que resiste. E o ponto de apoio, eu tenho aqui a força de apoio. Tá? Os desenhos que eu estou utilizando é do mundo da educação, então eu coloquei a referência aqui. Então, interfixa. Inter, no meio, né? Entre. Fixa. Então, a força fixa, a força de apoio aqui, que vai estar entre a força resistente e a força potente. A força que eu faço. Né? Aqui, a força potente
está de um lado, a força de apoio do outro. Quem está no meio é a força resistente. Então, a alavanca é interresistente. Eu não sei se é assim ou se é assim, pois eu vejo e corrijo. Não sei se quando dobra o R eu tenho que pôr ali, enfim, já não estou lembrando essa regra. E aqui também, né, você tem que ter. Quando a força que eu aplico está no meio da alavanca, então é interpotente, quer dizer, a força potente está entre a força de apoio, ponto de apoio, e a força resistente. Então, as alavancas aqui, né, algum exemplo. Então, interfixa, né? Então, está fixo aqui o alicate, a tesoura. Então, eu faço a força potente de um lado, o apoio está no meio, e a força resistente, quer dizer, o resultado, né? Interresistente, o que eu quero é cortar o tecido, entendeu? A força que eu vou aplicar no instrumento é a potente, mas a força que eu vou aplicar sobre o tecido é a resistente, que vai se contrapor à força de resistência do tecido, nesse cisalhamento, no corte, né? Aqui no carrinho, a força resistente é o peso do carrinho. É esse que eu quero vencer, vamos dizer assim, né? Aqui o apoio está na roda, no chão, e a potente está na minha mão. Sempre eu que faço, né? Potente. A pinça aqui, no caso, o apoio está aqui, né? O que eu quero pegar alguma coisa, né? Então a pinça, o lado de pinça está aqui, vou apertar uma peça que eu vou pegar alguma coisa assim, um selo. E aqui a parte da potência, né, que eu vou fazer. Então aqui um exemplo de cada uma. E aqui um exercício para a gente avaliar, tá? Isso aqui eu vou... Agora que eu vou voltar. Aqui. Aqui. Okay. Já estava a resposta ali, eu tirei a resposta, já estava apresentado. A ilustração seguinte mostra o deslocamento dos remadores em um lago, sendo que os remos são considerados alavancas. Um estudante, ao analisar essa situação na margem do lago, afirmou que a alavanca do tipo interfixa. O que quer dizer interfixa? Está querendo dizer que a força o apoio está aqui. Aqui é o apoio. O que vocês acham? Correto? Quem acha que está certo, levanta o braço. Quem acha que está certo? Certo, professor. Quem mais acha que está certo? Quem acha que está errado? Então, aqui, ó, vamos pensar. O que eu quero? Eu quero, no caso aqui, né? Eu quero fazer com que o barco se movimente. Então, se o barco está se movimentando, como é que o barco vai se movimentar? Quanto mais aqui tiver fixo aqui, ó, na água, eu empurro o barco, empurrando a alavanca para cá, né? Eu empurro o barco para cá. Então, a lógica dessa alavanca aqui é de que esse não se movimente na água. Eu coloco o remo na água e aí o barco eu empurro para trás com o apoio da água, né, fixando o remo na água. Então aqui o fixo está dentro d'água. Então ela não é interfixa. Na verdade,
que ela seria? Esse daqui, aqui está a potência, né? Onde que eu vou colocar a potência? Eu que vou colocar. Então, óbvio que esse aqui vai ser interresistente. Então, seria essa a lógica, tendo em vista que o que eu quero é que na água esteja fixa. Para poder, porque se ela for, vamos dizer assim, fixa, eu vou estar fazendo esse movimento, o barco vai estar parado, isso aqui é o fixo, né? Se aqui fosse o ponto fixo, eu estaria jogando água para frente, só jogando água para frente, ao remar, e o barco estaria parado. Essa que é a lógica, né, de determinar qual que é o tipo de força aqui. Então é falso. É uma análise, né, um pouquinho sofisticada, tendo em vista que tem que considerar o movimento do barco, né? Diriam alguns, uma pegadinha, né? O ponto fixo da alavanca encontra-se na água. Verdadeiro. O braço da força resistente é menor que o braço da força potente. Essa aqui, ó, esse é o barco da força resistente. Daqui até aqui. É grande, né? Porque ele vai girar em torno dali do ponto de apoio. Aqui. Esse aqui vai girar em torno do ponto de apoio. Ó. Esse aqui está girando em torno do ponto de apoio. Qual que é o braço da força potente? Essa distância aqui. Cadê a minha caneta? É essa distância aqui. Aqui o braço dele não está ali. Ou é essa distância aqui? Da força potente? Alô? Se arrisquem, não tem problema errado. Só se arrisquem. Pode falar. Qual que é o braço da força potente? Esse pequeno aqui? Ou esse daqui? Até o ponto fixo. É o pequeno, não é? Então, o braço da força resistente é esse. É o que tem contato com a água, maior. Esse aqui, não é? E o braço da força potente vem até o ponto onde está fixo. Então é resistente onde coloca a mão e a potente é o que está em contato com a água? Então, não, aqui, ó, a força resistente. O braço da força resistente é do ponto de resistência até o ponto de apoio. Isso aqui. E o braço da força potente é da onde se aplica a força até o ponto de apoio. O ponto de apoio é a... Ok? O ponto de apoio é a referência. A força da água sobre o barco é menor que a exercida pelos remadores. E aí? Falso. Porque se a força fosse menor que a dos remadores, então o barco não está se movendo, não é? Ele, tipo, não estaria jogando. Então, o braço da força... Aqui é verdadeiro, né? O braço da força resistente é menor que o da força potente. No caso, é verdadeiro aqui, né?
Aqui no meu gabarito está ao contrário, apesar da explicação tá aqui. Tá assim, o braço da força potente é a distância entre o ponto onde se aplica a força potente no remo até o ponto de apoio, que nesse caso fica na água. Então, aqui eu acho que aqui era o braço da força potente menor que da força resistente, deveria ser o original. Que é verdadeiro, o braço da força resistente é menor que o da força potente, o da força potente é maior. Verdadeiro. Né? Então, se a água está... a força da água sobre o barco, né, é menor que a exercida pelos remadores. Tá? Então, aqui seria assim, R vezes esse BR aqui, né, vai ser igual a P vezes esse BA aqui. Então, como o BA é maior, P é menor. Então, a força da água sobre o barco é maior. Esse que seria o certo, né? Então, aqui é falso. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Então, verdadeiro, 2 e 3, letra C. Então, como a força potente, como o braço é maior, para que seja o mesmo momento, a força, os remadores têm que fazer uma força maior do que a força que a água, né, vai fazer sobre o barco. Mas não tem outro jeito de fazer, né, um barco. Não, será que alguém conseguiu inventar algum jeito de fazer mais fácil? Não, né? É como tem que se fazer. Dúvida aqui? Pedro, você falou, eu me fiquei envolvido um pouquinho, perceber de que a minha resposta aqui estava invertida no que eu peguei o gabarito, mas a letra C está certa. Ficou igual aqui. A resposta do Cefet de Minas Gerais está certa. A resposta do Mundo da Educação está errada, porque é do Cefet, letra C. 2 e 3 é verdadeira. Você estava falando, Pedro, me desculpe. Fiquei envolvido aqui. Não, meio que você complementou o que eu falei. Legal. Então, essa é uma análise, né, com relação às alavancas. Então, a alavanca do tipo interfixa está falso, onde ela está fixa na água. Né? Então, rema assim, né? Está aqui o barco, aqui está fixo, então você faz uma força aqui para empurrar o barco para trás aqui. Então, sua força aqui é maior, porque o braço é... E aqui a força é menor, e a força é maior, porque o produto, esse aqui total, então que seria o B da força potente, vamos pôr aqui, melhor. É o braço da força potente, vezes a força potente, tem que ser igual ao braço, aqui, seria esse, da força, né? Resistente, braço da força resistente com relação à força resistente. A força resistente qual que é? É essa daqui. Para empurrar o corpo para frente, quem está resistindo é o barco. Quanto maior a massa do barco, quanto maior o atrito com a água, é o barco que está resistindo em se mover pela água. A água é o apoio que eu vou fixar o remo para empurrar para trás o barco.
aquelas canoas lá de Veneza, né, venezianas, em que vai até o fundo do rio, né, e empurra a partir daqui também, a mesma coisa, né? Certo? Então, vai empurrando aqui, né, empurra o fundo do rio aqui, né, vamos dizer assim. Empurra a canoa para trás, fazendo a mesma coisa. Então, empurra aqui, faz uma força nesse sentido para empurrar o barco para cá. Aqui seria a força potente, aqui a força resistente, esse aqui é o braço resistente, esse total aqui, o braço potente. Ali fica mais fácil de ver, né? Essa daqui, porque você tem mesmo o fundo do rio, não é alguma coisa fluida, né? O que faz a gente pensar de que é interfixa é porque aqui é sólido, resistente, né? Enquanto a água é fluida. Mas visto dessa forma aqui, né, dos barcos de Veneza, fica mais fácil de pensar, porque aqui eu estou fixando a vara no fundo do rio, né? Então fica mais fácil de ver. Centro de massa, depois o resultado aqui. Então, aqui, a velocidade do centro de massa. Então, o que é a velocidade? Eu poderia colocar dessa forma aqui também, né? Como a gente já fez em outros momentos. Então, velocidade. Já fizemos assim, né? A velocidade é ΔR sobre ΔT. Mas, colocando de modo geral, não importa se aqui vai ser constante o deslocamento ou não, eu vou colocar dessa forma a derivada, vocês já viram. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui pode ser qualquer R, variando em qualquer instante, né? Variando no tempo, inclusive, o R. Então, dado que o centro de massa é essa média, tá? Substituindo aqui, então fica somatório, a derivada do somatório é o somatório da derivada. Então, tem isso aqui, né? Derivada, na hora que eu derivo, a única coisa que vai variar com o tempo é o R. Então, só esse aqui varia, derivada do RI, de cada um das diversas partículas aqui. Então, tenho diversas partículas, tem o sistema de eixo, aqui a posição da 1, da 2, da 3, da 4, da 5, da 6, e tem as posições que seriam os RI. Aqui o Y, aqui o X, então tem as diversas posições da partícula. Quando eu derivo, quando eu vejo como que ela varia com o tempo, eu tenho aqui a velocidade. Então, a velocidade do centro de massa é igual a somatório de MI vezes a velocidade de cada partícula. Então, velocidade do centro de massa é somatório desse produto aqui das velocidades. Então, veja, bem simétrico aqui, né? Tenho posição, velocidade, posição, velocidade. É uma simetria aqui nas expressões. Então, aqui em cima era, por exemplo, né? Aqui em cima era x igual a x1, m1, mais x2, m2 sobre m total. Agora aqui V é igual a V1, m1, mais V2, m2 sobre m total. Continua essa relação aqui, né? De ser a média, a velocidade do centro de massa é a média ponderada da velocidade de cada partícula. Se eu passo o m multiplicando aqui, quem é mv? mv é p, é momento. Que mv é p, momento. Então, o centro de massa da partícula se move
né, com massa igual à soma das massas das partículas constitutivas. Então, o centro de massa representa o conjunto de partículas. Isso a gente já usou, inclusive, né, com corpos. Então o centro de massa, a gente tem usado isso, essa ideia. E o centro de massa se move como se fosse o conjunto das partículas, né? Então, com massa igual à soma das massas das partículas constitutivas, com a força resultante aplicada sobre o centro de massa, é somatório dos momentos. A gente usou isso para a terceira lei. A gente usou esse conteúdo aqui quando a gente analisou a terceira lei de Newton. Então, eu tenho dois corpos. Tenho dois corpos aqui. Aqui é a terceira lei de Newton. Como que a gente... A gente usou esse resultado para a terceira lei de Newton. Eu tenho um corpo aqui e tenho outro corpo aqui. Né? Aí a gente disse, bom, em um sistema fechado, se o sistema é fechado, aqui eu tenho o momento P1, aqui eu tenho o momento P2. Então, o somatório dos momentos, P1 mais P2, tem que ser o somatório total dos momentos. Mas se ele é fechado, não há variação do momento. Então, né, delta P igual a zero. Se não tem força externa aplicada, o que é a força? A força é a variação, vou colocar dessa forma aqui, uma força, delta P, delta T. Se a força aplicada externa, que no caso agora externa, é zero, não há variação de momentos, do momento total. Não há variação do momento total. Então, né, o somatório dos momentos, P1 mais P2, só pode ser somatório, P1 mais P2 igual a P. Então, P1, delta P com relação a delta T, que é a força. Então, força 1 é dP1 dt, força 2, dP2 dt. Então, dP dt, que é igual a zero, é igual a dP1 dt mais dP2 dt. Quem é esse aqui? É força 1. Quem é essa daqui? Força 2. Igual a zero. F1 igual a menos F2, terceira lei. Então, as forças internas, agora aqui, pensando, né? F1 e F2. Então, essas forças internas a um sistema fechado, quer dizer, que não tem forças externas, elas têm que se cancelar para que o momento seja constante. Quer dizer, essa condição aqui se dá porque o momento total é constante. A condição é que o momento total seja constante. Como o momento total é constante, as variações individuais do momento de cada partícula, somadas, né, essas variações individuais, somadas, tem que ser igual a zero, para que o momento total seja constante. Espera aí um pouquinho, gente. Bom, voltou. Para que o momento total seja constante. Então, o movimento do centro de massa. Eu tenho aqui, lança um fogo de artifício, um rojão, etc. Lançou. Então, o fogo de artifício explode no ar. Na ausência de resistência do ar, o centro de massa dos fragmentos continuaria a seguir a trajetória parabólica original até que os fragmentos
começassem a atingir o solo. Então, ficaria, né, o centro de massa continuaria aqui, na mesma direção. Por quê? Porque a explosão são forças internas. Então, a força externa que está sendo aplicada aqui é a força-peso. Vai. Força externa é força-peso. Então, força-peso está determinando o movimento parabólico do rojão. Quando ele explode, a força-peso vai estar agindo de tal modo que o centro de massa, força-peso em todos os fragmentos, vai estar agindo de modo que o centro de massa continue sua trajetória parabólica. No caso da bailarina aqui, o centro de massa também continua, né? A bailarina, quando dá não sei dizer isso aqui, deve ser um grand GT, qualquer coisa assim, quem souber me auxilia aí. Quando ele dá esse salto, né? Quando a bailarina dá esse salto, o centro de massa tem um movimento parabólico. Mas a trajetória da cabeça é paralela. A sensação que a gente tem é que a bailarina está flutuando no ar. Né? A gente está olhando mais para o rosto da bailarina, né? Acompanhando o movimento do corpo, mas tendo como referência o rosto da bailarina, parece que ela está flutuando no ar. Qual que é o truque? O truque é levantar o centro de massa aqui, né? Depois baixar o centro de massa a partir dos braços. Então, levanta os braços, levanta o centro de massa. Abaixa os braços, baixa o centro de massa. Então, a sensação que se tem é que a bailarina, nesse trajeto todo, em que, na verdade, o centro de massa se elevou, depois baixou, a bailarina está flutuando, tá? Né, todo esse trajeto aqui, ela está parada, a sensação que está, né, em termos de altura, né? Está só se deslocando horizontalmente. Não sei se alguém faz balé aqui. Eu tive um aluno que foi para Portugal, começou a fazer balé, e depois a gente fez um trabalho junto de análise do movimento. Assim, o balé é uma coisa fantástica em termos de movimento, de física, né? A aplicação da rotação é uma coisa fantástica. O movimento das pernas, para poder acelerar a rotação, etc. Muita aplicação de física. Né? Acho que há talvez uma das artes assim que a aplicação da física, a Bárbara dizendo é lindo e difícil, a aplicação da física no corpo, Samara faz. Quem fez, né, quem, vamos dizer assim, desenvolveu os movimentos, além do aspecto da beleza, também se preocupou muito com física, para poder dar esse aspecto da beleza do movimento. Teve muita... Né, porque esse, por exemplo, de levantar o braço para dar o aspecto de que realmente a bailarina não se moveu verticalmente, é fantástico. Né? É um aprendizado do corpo, né? Como os esportes, e o balé, etc., dança. Ah, sim. A minha filha também fez balé. O maior problema dela era flexibilidade. Eu tenho flexibilidade nenhuma, né? Acho que assim, tem que ter uma musculatura que permita, né, uma flexibilidade maior. Mas exige muito, o balé é uma coisa que exige muito. Esse meu aluno, ele tinha uma facilidade muito grande no balé, subiu, sim, ele começou a graduação, foi estudar um ano em Portugal, quando voltou, até depois fez balé junto na mesma... Prof, mas Oi. ele fazia o que na faculdade? Física. Física? Sério? Que legal. E aí depois ele começou a fazer balé também? Então, quando ele foi fazer esse... Como é que se chama? Na época
teve muito apoio, né, para a saída do país. Intercâmbio, isso, mas intercâmbio na universidade, não intercâmbio de língua, intercâmbio na universidade. Ele foi para Portugal, para Lisboa. E aí em Lisboa tinha diversos cursos, várias coisas, né, para fazer pela própria universidade. E ele resolveu fazer balé e se deu muito bem, gostou de fazer e se desenvolveu muito rápido no balé. E aí a gente fez um trabalho o TCC dele foi a física do balé. E aí eu pude ver... adorei! Sério? É muito legal, muito Nossa, legal. Que legal! Mas eu já vi mesmo que muita gente gosta de aplicar assim, a física em dança. Tem também, por exemplo, na patinação, que aplica. Acho bem legal. Tem um filme, inclusive, né, que é um filme, acho que é a trajetória de uma patinadora da Disney. Sim. Então, professor, no balé, a gente fala que a gente tem que manter tudo encaixado para não mudar o seu centro de apoio, porque senão você perde o equilíbrio e cai. Tipo, tem que tudo manter em um lugar só para você não desequilibrar e cair. E dói demais. Tudo contraído, né? É horrível. Assim, é muito legal, mas é horrível, dói demais. Porque para você encaixar tudo, você tem que encaixar coluna, você tem que encaixar quadril, encaixar abdômen. Os braços não pode ficar voando, tem que ficar tudo paradinho, muita força. Você tem que botar muita força em tudo. Para não mudar o seu centro. Porque se você mudar o seu centro do abdômen, que é onde está tudo encaixado, você cai. Sim, é uma loucura, né? Você tem aqui, eu perdi minha caneta agora. Hoje meu computador falou, não quero trabalhar. E ganhou, não conseguiu. Não vai trabalhar a caneta, então. Aqui é aquele movimento, né? Assim, só o pé, assim, o pé. Horrível aqui, hein? Mas tá bom. Quase aqui a perna, quase isso, né? Apoiado aqui. Isso, gente, na ponta. Gente, que loucura que é isso aqui. Né? Dói bastante. Eu tenho uma. Minha filha vivia sempre com dor no corpo também, quando fazia. Ela vai comer no seu pé, professor, essa sapatilha aí, porque, tipo assim, fica exatamente quem tem o pé. Eu tenho um pé que o meu dedão, ele é um pouquinho maior. Então, acaba que ele fica na frente e todo o peso do seu corpo que você treina um bom tempo para fazer, né? Todo o peso do seu corpo fica só no seu dedão, encaixado ali no gesso, que é no gesso que a gente dança. Aí fica só o dedão. Aí toda a força do corpo, assim, vai pro dedão. E dá uma cãibra desgramada. É horrível. E é interessante, falando aí das sapatilhas, já que a Samara falou, que cada sapatilha é pensada para um tipo de pé. Quando a gente vai para a ponta no balé, a gente faz um exame, que examina, tipo, se tem o dedão maior ou se ele é menor do que os outros. Tem lá os tipos, né, certinho. É bem legal. Por causa do ponto de equilíbrio. A minha eu não dei muito certo com outras, né? Tem um estudo até, professor, que fala que só tem uma sapatilha que dá certo para todo o pé. Que ela tem um estudo muito grande por trás do ponto de equilíbrio da bailarina. Ele usa muito a física. E é uma sapatilha muito cara. Chega para lá dos R$400. É muito cara. Mas balé é tudo caro, né, também, né? É, tudo caro. Não tem nada barato aí. É tudo caro. E uma coisa que a professora fica fazendo no seu pé, para te dar o ponto de apoio, ela pega o seu pé e vai entortando ele. Aí ele tem que ficar com uma curvinha bonitinha. Então ela vai sempre pegando no seu pé, no peito do pé assim, empurrando para baixo, assim, ó, para mudar o seu centro gravitacional. E pé de bailarina é horrível. É tudo feio, sério. Então a professora pega no pé de duas formas, né? Porque é um rigor também. Na escola, pelo menos que a minha filha fazia, era um rigor sobre ela fantástico, ali, uma pegação no pé, né?
do ponto de vista. É bem complicado da mesmo. metáfora. Eu acho que a maioria das escolas são assim. A que eu fiz também era bem rígido. A gente tinha que. E era muitas vezes por semana, e era 2 horas cada aula. É bem difícil. Isso, é bem rígido, porque você tem que conseguir a flexibilidade, você tem que trabalhar todos os seus músculos em, tipo, 2 anos sem você nunca ter dançado, você tem que estar dançando na ponta com uma flexibilidade lá em cima. Então, a professora te leva no último, quase quebra suas costas, quase quebra sua perna, assim, mas é normal. Não, minha filha parou de fazer porque tinha muita dor nas costas. Muito. Depois foi fazer street dance e algumas coisas assim. Então, prof, para quem tem dor na coluna, parece que o Pilates é uma boa opção. Porque ele trabalha bastante com a musculação. Talvez ela se interesse por musculação. Agora eu acho que ela já resolveu. Não sei exatamente. O meu problema, professor, com isso é porque eu tenho problema na coluna. Aí, tipo assim, eu não vou muito pra frente. Aí, tipo assim, a professora fica brigando comigo porque eu não vou muito pra frente, eu não tenho muita flexibilidade. Você ainda faz. Você continua fazendo. Eu ainda faço. Além do balé, eu ainda faço street e um pouquinho de contemporâneo também. E eu também já fiz que legal. judô. Então, assim, a dor nas costas convive comigo o tempo inteiro, então eu só ignoro ela. Fácil, né? Ignorar. Dor nas costas. Tem que ter. Eu já não sou tão resistente à dor, não. Eu não gosto muito de sentir dor. Ai, professor, também não. É que eu convivo com ela desde que, tipo, eu era muito pequena, porque eu tenho problema de coluna, né? Então, tipo assim, o dia que tá muito atacada, eu tomo um remédio. Mas, tipo, não tem um dia que eu não sinta dor nas costas. Então, eu já acostumei. Difícil. E, então, o balé, os esportes, a dança, de modo geral, tem muita física, né? Porque você estava falando ali, você precisa estar tudo encaixado, não sair, né? O ponto de apoio, bom, já apaguei aqui, né? Mas você tem um ponto de apoio que é bem pequeno, aqui é onde vai estar a ponta do pé e o centro de massa. Se o centro de massa sair desse ponto de apoio aqui, né? Pensar aqui o centro de massa, quando está na ponta do pé, a bailarina, então o peso está aqui. Se o centro de massa sair do apoio, o que vai acontecer? Vai acontecer um torque. Então está aqui, se o centro de massa vem para cá, a força-peso vir para cá, vai ter um torque, vai rotacionar em torno desse ponto aqui, a gente vai ver isso melhor também, esse equilíbrio em torno do ponto de apoio ali com relação ao centro de massa. Então, se isso ocorrer de tirar o centro de massa do ponto de apoio, da vertical do ponto de apoio, vai se desequilibrar. Né? Aqui também, né, ao mesmo tempo em que a bailarina tem esse movimento para alcançar o equilíbrio e ao mesmo tempo está com a cabeça na mesma altura, tem que tomar cuidado do centro de massa, não fazer ela girar o corpo aqui, né? Rotacionar. Então, os braços, além dos braços para elevar o centro de massa, os braços também permitem maior equilíbrio, igual quando a pessoa está andando em cima de uma corda, né? E segura aquela vara para poder fazer travessia, né? Aquela vara que permite maior. A gente vai analisar também na próxima aula um pouco mais sobre isso, mas que permite bastante equilíbrio, né? Segurar aquela vara permite ficar mais equilibrado. Tá? Aqui. Opção de porteiro. Aqui. Vamos ver essa explosão bidimensional, tá? E aí a gente conclui a aula aqui. Então, ao detonar um explosivo colocado no interior de um coco vazio de massa M, aqui o coco vazio de massa M, inicialmente repousa sobre uma superfície em atrito. O coco quebra em 3 pedaços que deslizam sobre a superfície. Figura. Então, daqui o coco, tá?
quebra em 3 pedaços, aqui a vista de cima, com as distâncias em 100 graus, distâncias angulares, né? 100 graus, 130 graus. E aqui as distâncias angulares, mas com relação ao eixo X. Então, esse pedaço aqui, A, tá no sentido menos X. Esse aqui está no sentido mais X. Esse aqui está a 80 graus do eixo X. E esse aqui é 50 graus do eixo X. Então, isso aqui é a vista superior, com um sistema de eixo bidimensional sobreposto, né? Então, é o eixo X e Y. Esse desenho aqui é do Halliday, também, Halliday, Resnick, Walker. 8ª edição, é um dos livros que está lá como livro-texto, que vocês forem observando, eu vou tirando exercícios e vários conteúdos desse livro eu tenho tirado. Está na bibliografia lá. Então, aqui, a massa do corpo C que é este aqui, é 30% da massa total. A massa, que é esse corpo aqui. A massa do corpo D é 20% da massa total. A velocidade do corpo B, que é esse aqui, é 5 metros por segundo. É do corpo A, então tem que resolver sem precisar da velocidade do corpo A. Como só tem forças internas, não tem forças externas, então aqui as forças externas, somatório das forças externas igual a 0, colocar dessa forma aqui, eu não tenho variação do momento total. Eu posso ter variação de momento das forças de cada um dos corpos, eles vão variar o momento, mas o momento total não pode variar, porque a variação do momento total só vai se dar se eu tiver força externa, como a gente desenvolveu agora há pouco, né? Eu preciso ter força externa aplicada para ter variação do momento do centro de massa, do momento total. Então, é igual a 0, variação do momento total. Então, como no eixo X, eu vou ter momento de A, no eixo X eu teria assim, né? Vou colocar aqui no canto. Com relação ao eixo X. Eu teria momento de A total mais momento de B no eixo X. Horrível tá ficando, né? Mais momento de C no eixo X. Esse é o C. Isso aqui seria igual a 0. Isso é igual a 0. Né? Mas no eixo Y, eu só tem movimento no eixo Y do B e do C. O A não se move no eixo Y, porque eu escolhi o eixo X exatamente na direção da velocidade do corpo A. Então, no eixo Y eu tenho PB Y mais PB PC Y igual a 0. Uma variação, né? Que, como o momento total eu estava em repouso, então a soma também vai ser, né, já que a variação é igual a 0, e eu estou considerando que P inicial aqui, ó, era igual a 0, então a variação também, o final também vai ser igual a 0. Esses aqui são os finais, né? Final, pôr um F aqui, final. E aqui também final. Então a velocidade em B vezes a massa de B, mais velocidade de C vezes a massa de C na direção Y, isso aqui vai ser também igual a 0. Em módulo, já que
o C é positivo, o B é negativo, vai ficar VBY, MB, igual, um positivo, outro negativo, né? Então, ser iguais aqui na hora de passar. Vai ser. Eu estou tratando em módulo aqui, né? Então, fica VBY, 0,17 VB, 0,98 VB, massa de B, 0,2 da massa total, igual C, 0,64 VC, mais 0,30, né, da massa total. Vezes M, colocando um M aqui, da massa total. A massa total simplifica. Velocidade de B, velocidade de B, velocidade de C que ele me deu. Velocidade de B igual a 50, então 5. Então, 0,98. 5 vezes 0,2. 5 vezes 0,2. 0,2. 0. Igual a 0,64. 0,64 vezes 0,3 VC. Então, resolvendo isso daqui, dá direto, que está ficando horrível isso daqui. Então, eu vou aqui colocar a minha maquininha. Então, ficou por aqui, velocidade de C, 4,24 metros por segundo. Não precisou da velocidade do A, porque o A só está na direção X e com uma única equação, já que ele me deu a velocidade do B, com uma única equação resolveu o problema.